A minha presença hoje aqui como presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, também como porta-voz dos evangélicos nessa cidade, a qual represento, antes de tudo digo, vim aqui para romper mais uma vez o nosso silêncio e também usufruir, fazendo uso do nosso direito democrático e como cidadão juinense nesta tribuna. Como nós já comunicamos nos meios de comunicação, estamos nos aproximando aí da primeira marcha para Jesus no dia 30 de outubro, a qual devo, com certeza, com alegria posso dizer isso, o apoio de todos e todas vocês. Mas como digo também, não foi fácil chegarmos até aqui. Por isso quero trazer-lhes nessa noite a memória e o conhecimento sobre a importância e também a influência do Evangelho na vida das pessoas, de modo muito importante dizer, também na vida de celebridades, políticos que marcaram uma história do mundo, e falar também dos impactos que essas pessoas, através do Evangelho de Cristo, causaram na sociedade e também no país. Ou pelo menos até mesmo no momento, no governo que se submete aos princípios da palavra de Deus. Por isso me sinto aqui nessa noite muito confortável em dizer também que a Bíblia diz: quando os honestos governam, o povo se alegra. Assim também, quando os maus dominam, o povo sofre. A igreja, na realidade, hoje, conscientemente, ela se envolve na política. É interessante dizer que nós, sem privilégios, já conseguimos romper os preconceitos e eliminar também os pensamentos de muitos que até diziam aqui, não neste lugar, mas na sociedade, os cristãos são um povo ignorante. Também digo, alguns já disseram assim, o povo cristão é um povo alienado. O povo cristão é um povo inocente. Posso estender um pouquinho mais. Alguns já disseram, esse povo crente ou até mesmo cristão é um bando de ladrões. Já ouvimos dizer, esse povo cristão é um bando de manipuladores. Mas eu vim aqui para usar essa tribuna para dizer que na primeira marcha para Jesus estamos provando o contrário. Não apenas a sociedade juinense, mas a todo o povo brasileiro. Sobretudo, estamos provando que somos capazes de debater assuntos polêmicos e também intelectuais, sem negarmos a nossa fé cristã. A igreja hoje, de uma maneira muito saudável, e nós não podemos nos enganar e continuar pensando que a igreja não faz política. Ao contrário, a igreja faz uma política saudável, em prol da vida, em prol da moralidade e em prol dos direitos humanos. Aliás, digo também que é impossível dizer numa política saudável sem a presença da igreja. Por isso que hoje, como presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos, próximo de realizarmos a primeira marcha para Jesus no dia 30, venho aqui para dizer essas frases. Digo mais, como eu disse, a política saudável tem que ter a presença da igreja. E eu aqui nessa noite venho representar a igreja de Jesus Cristo neste lugar. Interessante dizer, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadora, que se quisermos, na verdade, avaliar um governo, nós não podemos olhar apenas para o talento de cada um. Não podemos olhar simplesmente para a cultura de cada um. Mas, para existir um bom governo, um governo avaliado com qualidade, é preciso olharmos para a igreja e para o povo. Porque o povo, a situação social do povo, é a resposta do nosso governo. É a resposta da nossa forma de governar. Eu, como pastor, líder dos evangélicos nessa cidade, eu me preocupo em olhar para o povo. Porque eu sei que se o povo da minha igreja ou das igrejas estiverem indo bem, sinal de que eu tenho feito um bom governo. E assim podemos até mesmo dizer que podemos se estender a qualquer tipo de administração. Se os meus funcionários estiverem bem, felizes, é sinal de que eu tenho um bom governo. Do mesmo modo, como a Bíblia diz,
Nós podemos avaliar o nosso governo, ou o governo de cada um aqui, olhando para a sociedade juinense, porque ela é a resposta do nosso governo. A Bíblia diz: se eu tiver um bom governo, com certeza o povo ficará feliz. Mas se eu tiver um mau governo, o povo se entristecerá. E o melhor, digo mais, no grego diz, ficará doente. A minha pergunta hoje talvez é: que tipo de governo eu estou exercendo? Como pastor, talvez alguns de vocês, como nós temos representantes sociais aqui de Juína, podemos perguntar: qual tem sido o tipo de governo que tenho feito? Será que tenho feito um governo para mim mesmo ou um governo para o povo? Mais uma vez se prova, na primeira marcha para Jesus, que não estamos aqui para governar simplesmente uma igreja, ou fazer propaganda ou marketing de um ministério, mas estamos aqui para marcar a história da igreja, marcar a história da cidade. Nós já sabemos que está vindo caravanas de outras cidades para cá. Como disse da outra vez, Juína já está sendo conhecida como a cidade do povo de Deus. Digo mais, para encerrarmos a minha fala aqui, lembro-me muito bem como professor e teólogo, posso também dizer isso, dizer que grandes homens e grandes personagens da história tiveram sucesso porque eram cristãos, ou pelo menos, senhor presidente, digo, que eles tinham temor de Deus. Aprendam isso. É interessante declarar, e eu selecionei alguns nomes notáveis da história. Nós temos alunos aqui, professores, os quais alguns eu conheço. Digo, Abraham Lincoln, ele disse certa vez: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem, pois todo bem parte do Salvador do mundo e é transmitido através da palavra de Deus. Segundo lugar, Napoleão Bonaparte, conhecido na história, ele diz: a Bíblia não é apenas um simples livro, senão, na verdade, uma criatura vivente, dotada de uma força que vence qualquer coisa que lhe opõe. Preste atenção nisso. Outro detalhe, a rainha Vitória disse certa vez que a palavra de Deus é o livro que dá supremacia e razão à Inglaterra. Melhor, Isaac Newton diz assim, que não há, ou melhor, há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer outra história profana. Para encerrar, digo, George Washington, ele diz: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Vou repetir, é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Nós estamos nos aproximando, como eu disse, da primeira marcha para Jesus. Praticamente a finalização de todas as nossas atividades nesse ano de 2010. Assim como no mundo, o Brasil é conhecido como país de futebol. E eu uso esta mesa, este lugar, essa tribuna para declarar. Eu gostaria que fosse registrado isso, se fosse possível, em ata. Dentro de pouco tempo, o Brasil não será mais conhecido apenas como o país do futebol, mas será conhecido como o país que prega e vive o Evangelho de Jesus Cristo. De modo peculiar, venho aqui para declarar e convidar a cada um dos senhores e senhoras e dizer, sem dúvida alguma, nós em Juína estamos felizes, nós evangélicos, porque Juína também é um celeiro de missionários para muitos outros lugares do mundo. A marcha para Jesus é a prova que o nome do Senhor está acima de qualquer placa denominacional. Portanto, a marcha no dia 30/11, todos nós iremos abaixar as nossas bandeiras denominacionais e se unir numa só voz e declarar que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e obrigado pela aprovação pelo Dia do Evangélico. Mais uma vez, nós os abençoamos no nome de Jesus.